ele nunca teve a importância que ele tem agora. Para você ter uma ideia, os números. Quando eu cheguei em janeiro, janeiro de 2015, a gente tinha acho que 300 mil fãs no Facebook. Hoje a gente está com 2 milhões e 400. Quer dizer, é uma diferença muito grande. É como se o site 8 vezes não existisse. É 8 vezes, e assim, o site começou em 2009. Isso, no começo de 2015, até ali, de 2009 até o começo de 2015, 300 mil fãs no Facebook. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, um programa para quem sente prazer em conhecer. Toda segunda, às 8 da noite, uma nova conversa sobre a natureza humana. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar no podcast Quem Somos Nós, ou ainda Território Eldorado, Casa do Saber, ou no site quemsomosnós.com.br. Hoje é a primeira conversa da série sobre os fenômenos da internet. Vamos falar com quem está fazendo os sites, canais, podcasts que são sucesso na internet e tentar entender por quê. A primeira conversa da série será com um dos fundadores do Sensacionalista, um site de notícias divertidas e inventadas, Marcelo Zorzanelli. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Celso. Tá animado? Tô animado, sim. É rádio, tem que projetar um pouco a voz. Quem é você? Meu nome é Marcelo Zorzanelli, eu nasci... Peraí, tanto assim, você quer saber? Eu quero saber tudo. Um ex-jornalista em atividade que, junto com amigos, fundou e toca um site de notícias falsas ou satíricas ou notícias divertidas que são falsas, chamado Sensacionalista, que o pessoal aparentemente vem gostando bastante. Eu sou cachoeirense, eu não gosto de deixar isso passar. Igual o Roberto Carlos. Igual o Roberto Carlos, Rubem Braga, Carlos Imperial, Sérgio Sampaio, Luz del Fuego. E o que acontece lá que aparece embora. Tanta gente assim? Eu não sei. Artista. Por que todo mundo sai de lá? Porque no final ninguém fica lá, né? É uma cidade minúscula, né? Não tem absolutamente nada lá. Mas eu não sei o que acontece com esse povo, mas eu gostaria que tenha acontecido comigo quando eu nasci também. Alguma água diferente que passa no bebê lá, ou não sei, alguma estrela que brilha quando nasce. Tomara, não sei, vamos ver. Me conta um pouquinho de lá para cá. Como é que foi isso? E depois a gente vai centrar um pouquinho na tua experiência com o Sensacionalista. Tá. A minha carreira é uma sequência de desistências, eu diria. Eu não sabia o que ia fazer, fiz publicidade, passei na Universidade Federal do Espírito Santo, aí saí da cidade pequena, fui para grande, fiquei lá. Já no segundo ano de curso, quando as matérias começaram a ficar mais específicas, falar muito de negócio, de como comprar e vender mídia, como calcular contabilidade de agência, coisas que realmente eu não conseguia me interessar de forma alguma. Eu já comecei a ficar meio cabreiro com aquilo, e aí comecei a estagiar em agência e até gostava. Que área? Redação, na criação como redator. Que não tem nada a ver com contabilidade. Não tem nada a ver com contabilidade. Foi um alívio. Foi um alívio, mas eu ainda tinha que frequentar as aulas. Faltando só o trabalho de conclusão de curso, nesse meio tempo, quer dizer, eu estava na agência trabalhando, foi legal, a gente ganhou até uns prêmiozinhos ali, eu e meu dupla no Espírito Santo, foi empolgante tudo, mas eu olhava em volta e eu não estava vendo o óbvio, que era que eu queria escrever, só escrever. Eu não queria escrever sobre um produto, eu não queria ficar rico, eu não queria ter que aprender muito sobre uma empresa, sobre uma campanha, sobre um conceito, para ter ideias em volta daquilo. Eu queria simplesmente escrever e reportar a realidade de alguma forma. Ali eu sentia que tinha um empecilho de lidar com o mundo real. É um pedaço, né? Buffer. É um pedaço, um olhar, pelo menos. Um mundo tópico do noticiário, que era algo que
de uma certa forma já me fascinava e eu não percebia. Não que o jornalismo seja a realidade, não é isso? Não todo, mas pelo menos Né? uma matéria-prima, você pega Certo. e sai e conversa com uma Essa é pessoa. uma conversa mais profunda, mas assim, o jornalismo também é um tipo de visão do mundo, né? Específico. É uma interpretação. Uma interpretação. Com suas regras e seus vícios. Mas eu estou descrevendo a minha cabeça ali pelos 18, claro, 19 anos. Né? Claro. Aí eu comecei, num lance de sorte, eu comecei a me corresponder com um colunista da revista VIP, que eu gostava naquela época, eu tinha 19 anos de idade, para fazer uns freelas. Porque você começou a mandar texto. Comecei a mandar texto e dali a pouco eu já estava fazendo reportagem para a Editora Abril e larguei, fui largando a agência, já estava começando a não conseguir fazer os dois ao mesmo tempo e consegui largar a agência. E aí Por grana, você conseguiu ganhar aqui o que você ganhava parecido na agência? Eu ganhava menos no jornalismo, mas eu não queria fazer um mau trabalho no jornalismo, que eu estava tentando aprender e começar aquilo, por causa da agência... Do tempo, que eu simplesmente não tinha interesse mais. Foi dando certo, eu fui procurando coisas, aí cavei um emprego aqui em São Paulo, lá do Espírito Santo. Como jornalista. Sem se formar jornalista. Sem me formar jornalista e sem passar por redação de jornal, fui ser repórter na revista Época. E foi onde eu conheci os colegas Nelito Fernandes e Marta Mendonça, que são os dois colegas que é um casal. O Nelito fundou o site e 15 dias depois a gente junto, ele lá do Rio, eu me interessei e a gente entrou junto em 2009, ali no meio de 2009. Períodos que a gente bombou mais o site, correu mais atrás, outros a gente deixou ele hibernar Estavam fazendo pouco. duas coisas. O site era uma brincadeira, é isso? O site era uma brincadeira. Qual que era a ideia? Era um jeito de... Qual que era a ideia? Deixa eu me divertir um pouco, porque está muito chato a ideia do jornalismo real. Exatamente. É meio um escape. Exatamente. Era uma vingança, primeiramente era uma vingança, e era uma forma de colocar na boca dos personagens o que eles realmente deveriam estar dizendo e não aquilo que a gente estava reportando como se fosse verdade. E a coisa pegou fogo muito rápido dentro das redações de São Paulo, do Rio, de todo lugar. A gente mandava por e-mail, não existia rede social. As pessoas deviam adorar, né? Devia ser muito divertido. Era um inside joke de jornalista, não é isso? Sim. Não, as Ou pessoas, não? Sim. A ideia era só nós jornalistas. A ideia era que fosse maior, era que se expandisse, porque existia já um site que estava fazendo muito sucesso naquela altura já, e faz muito sucesso até hoje, que é o The Onion, que é o site de notícias falsas, exatamente como nós fazemos nos Estados Unidos. Tanto que quando vamos fazer reportagens, como a gente saiu na Forbes semana passada, tá lá, The Brazilian Onion. É simples assim. A cebola brasileira. A cebola brasileira. E esses caras começaram na faculdade, nos anos 80, lá, com jornal impresso ainda. Chegaram na internet muito bem já, nas redes sociais. Hoje eles são gigantes e têm uma estrutura financeira de mercado de empresa muito interessante de se observar também. Mas quando vocês fizeram, tinha já essa... O Onion era gigante. Não, mas tinha o cheiro de vocês queremos, nós estamos seguindo isso. A gente sempre quer, não quer, Celso, alguma coisa? Se você está infeliz, você pode falar, mas não necessariamente de ficar enorme, de fazer... Não, mas se você tá infeliz ali na sua profissão, você fala, vou escrever um roteiro de cinema porque eu sonho... Para ser um fracasso? Você sonha um dia ganhar um Oscar. Se você bota a caneta no papel, a primeira coisa... Você pode, seu aparelho psicológico, se ele for saudável, ele vai te dizer, não, calma aí, você não é fazer direito. Você não é absolutamente nada. Se você conseguir terminar isso aqui, você já vai ter feito muita coisa. Mas com o tempo você vai se empolgando, né? Claro. Quem sabe. Mas sim, você sonha, quem sabe se isso aqui dá certo. Mas aí tem a figura do Nelito Fernandes, que é muito importante. Ele sempre, eu tenho 33 anos, ele deve ter uns 46 ou 47, e ele sempre gostou de fazer humor. Ele trabalhava em rádio antes, fazia humor na rádio escrevendo, e aí ele fundou um site, um dos primeiros no Brasil a fazer humor com montagem, etc. e tal, se chamava Euem. Fez bastante sucesso, ganhava aqueles prêmios todos, e por causa do site ele foi chamado para trabalhar no Cacete Planeta.
Ele trabalhou lá... O programa de TV ainda. Já no programa. No programa de TV. Porque antes existia Caceta Popular e Planeta, que é antes. Neolito teve esse site ali, eu acredito, entre 2005 e 2008, por aí. 2008, o Caceta já quase no fim, ele foi chamado para fazer o programa. Passou um ano lá, o programa já estava encolhendo, e aí ele foi demitido. E aí a primeira coisa que ele fez foi falar, poxa, eu sempre quis fazer esse The Onion, tô lendo, eu adoro isso. Ele já tinha aberto um site e falou, eu não vou reabrir o EUEM, vou fazer isso aqui, vamos lá. E aí eu logo vi, fiquei empolgado e a gente foi. Aí entrou mais dois, um cara que eu conheci na internet, porque eu gostava muito do Twitter dele, Leonardo Lana, que hoje é redator do Tá No Ar lá com a Adnê, muito bom. Excelente programa. Excelente programa. E a Marta Mendonça, que é a mulher do Nelito, eles dois estão no Zorra Total novo, que está muito bom também. A gente foi tentando transformar isso numa coisa cada vez mais profissional. Eles lá no Rio, com os contatos que eles tinham, eles cavaram ali por volta de 2010. O site foi 2009, 2010, foi crescendo o site. Eu acredito que ali a gente começou a conta no Twitter. Mas você trabalhando aqui para ganhar dinheiro, o site trabalhando, aí eu fui para a Editora Abril, aceitei um emprego de editor lá, era mais trabalho, mais cansativo, mas aí eu já estava desistindo do jornalismo de vez, porque ao mesmo tempo eu bati na porta da MTV, porque eu gostava muito de Hermes e Renato, gosto muito de Hermes e Renato, com 5 roteiros que eu escrevi sem compromisso e deixei lá. Aí depois de 15 dias, um mês, sei lá, me ligaram me chamando lá. O Hermes e Renato tinham saído para ir para a Record, mas os caras gostaram do roteiro e me colocaram no primeiro programa da Adnê lá, aquele grande Comédia MTV, que era Adnê, Tata Werneck, Dani Calabresa, Paulinho Serra. E aí eu trabalhei na primeira temporada ali, foi incrível, só que eu era ao mesmo tempo editando essa revista nova da Abril que estava pedindo demais de mim, que era a revista Alfa, que eu ajudei a fundar lá e, enfim, era editora e fechava coisa pra caramba. Queria largar aquilo ali, eu não aguentava mais bater cartão dentro de redação e ter que fazer salamaleque ali pra superior. Tava desesperado procurando alguma coisa que pudesse me bancar. O site estava longe de conseguir bancar uma vida saudável ainda, até do ponto de vista nutricional. E aí pintou, por causa do site, um convite da rádio Band News FM para fazer um programa lá fosse o Sensacionalista no rádio. Não pôde ir porque a marca estava associada ainda ao Multishow, porque a gente fez, esqueci de dizer, ao mesmo tempo que eu estava fazendo Comédia MTV, estava fazendo também escrevendo as temporadas para o Multishow do Sensacionalista, que a gente fez 4 ou 5 temporadas na televisão, 13 programas que a gente entregava de uma vez só. O formato funcionou para televisão? Você achou? Funcionou algumas coisas só, quando a piada era boa, a direção era boa e o ator era bom, mas era muito precário, o budget era curtíssimo e a gente tinha uma restrição muito grande, que era escrever os episódios com 6 meses de antecedência antes de eles irem ao ar. Então não podia... Perdia um pouco do... Não, a gente tinha muitas restrições, não podíamos usar personagens reais, a não ser que fosse personagem próprio, aceitasse vir, aí até dava certo pra caramba, como uma da Angela Bismarck, que queria implantar o terceiro seio, que até viralizou. Eu sei qual é. E o resto tinha que fazer comportamento do jeito que desse. Imagina você escrever de uma vez 13 vezes meia hora, 260 minutos. É um monte, E um pouco frio, né, no final das contas. Totalmente frio, porque e sem poder citar nenhum personagem real. Você não pode falar de um personagem que está por aí. É quase contra a base do sensacionalista. É o anti-sensacionalista. Exatamente. Se fez um sucessinho, o que é surpreendente, se você leva em conta essas exceções que nós tínhamos. Mas foi uma experiência muito boa para aprender e o que deu certo, deu bastante certo. Como uma matéria do ladrão que vai assaltar uma farmácia, ele volta, o carro dele é roubado, depois passa outro cara e leva o produto do roubo embora, ele reclama. Eu estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo e aí aceitei fazer o programa na rádio. Foram 2 anos fazendo todo dia na Band News FM. Chama Saca-Rolho, um jornal ao contrário. Foi outra pauleira. 2 redatores para me ajudarem e algumas pessoas para fazer voz e tal. A gente assina o contrato empolgado. Mas aprende, não é? Aprende. Os nervos que não aguentam, não gostam muito. Rola um pouco de... Sabe quando o cara volta da guerra?
estresse pós-traumático. Sei. Isso não tem cura, né? Às vezes quando eu ouço... Eu passei muito tempo sem ouvir rádio. Por causa disso. Não, exagero. Não, claro. Não, por exemplo, quando eu não sei, eu acho que eu enjoo muito rápido das coisas. Quando eu trabalhava na revista Época, eu fazia muito cultura e tinha que assistir 5 filmes por semana para escrever resenha. Pô, eu passei depois 5 anos sem ir ao cinema, sem conseguir ir ao cinema. Quando você faz um negócio... Nem nos bons. Nem nos bons. Difícil no Brasil, as pessoas chegam com boas intenções, formato novo, mas nas redações as coisas, o dia a dia é brutal, a roda viva carrega tudo, não tem jeito. Aí foi moendo o programa. Não permite inovação, é isso que você está falando? Não permite fazer diferente? Com o tempo, Com o tempo. Vai matando a coisa nova. Precisa ter um guardião do formato, precisa ter um... E tudo isso me ensinou, aí sim, aí acabou lá, eu fui mandado embora. E aí a primeira coisa que perguntei, pô, e o Sensa, aí aconteceu uma coincidência, uma sincronicidade de coisas, que é ao mesmo tempo que eu estava saindo, o Sensacionalista estava começando a ter essa retomada que aconteceu nas eleições, no finalzinho das eleições de 2014. E eu voltei de vez no dia 5 de 2015. Ou não? Não, porque eu não tinha condições, eu estava trabalhando desesperadamente. Enquanto eu estava fazendo a rádio, eu não tinha como trabalhar nos dois ao mesmo tempo, porque um ia contaminar o outro, ia chupar o outro. Para onde você ia botar a piada, né? Exatamente. Claro. Mas aí, no fim das contas, eu passei 2 anos afastado. Foi mais ou menos um período que o site hibernou, ninguém estava com interesse. E aí nas eleições, como estava aquele auê, né, estava divertido fazer. Eles voltaram, voltei no dia 5 de janeiro de 2015. Ano passado. Isso, já estava começando a dar alguma coisinha de dinheiro ali. Como? Publicidade. É? Publicidade no site, publicidade programática no site. AdSense, depois ADX. O normal. É o normal. E aí eu falei, cara, agora eu não vou largar isso aqui não, eu não volto para dentro uma redação, não volto para dentro da máquina de moer gente não. Vamos fazer esse negócio dar certo, porque se não for isso aqui eu vou morar numa casa de pau em qualquer lugar aí e vou ficar lendo e escrevendo. E aí sim vai ganhar dinheiro. Viver de caça e pesca, não. Sei lá, trabalhar na roça. Vai fazer que o Walden vai se colocar lá vai se enfiar num lugar e... Eu queria, não, eu estava disposto, completamente disposto. Claro que é uma coisa irreal, né? Depois que você vive tanto tempo numa metrópole, você olha, não se falta. Sinta tão mal. Eu, quando achei que poderia não dar certo em propaganda, eu pensei em criar rã. Olha aí. Não é assim que funciona. Mas eu acho que é muito saudável você ter pelo menos em algum lugar na sua cabeça, uma rota de fuga que você saiba que... Mesmo que seja absurda. Mesmo que seja absurda, você sabe que ela é real, pelo menos ela é chão, né? Pelo menos você sabe que você tem um chão, assim, alguma coisa. Sei lá, eu não importaria nem um pouco de trabalhar na roça um tempo, fazer um bem danado pra cabeça. Eu não duvido. Pois é, aí foi isso, bicho. Aí... Nesse ano passado a gente estourou. E você acha que todos por eles causa reconhecem, do ambiente, é isso? Por causa do ambiente político, mas eles reconhecem também que as coisas competiram para isso, mas o fato de que eu falei, olha só, eu não vou procurar emprego em outro lugar, não vou ficar por aí batendo em porta, o mercado está todo danado, vamos tentar fazer isso aqui virar dinheiro mesmo, vamos. E até por medo de eu passar fome, os outros começaram resolveram te ajudar. Não, começaram a produzir, a querer correr atrás também. Teve esse ponto. Claro. Não, estou sendo dramático. Não, mas assim, eu entendo perfeitamente. Quando a água bate na bunda... Empolgou, Eles não precisam. Não tem muita alternativa. Todos empregados lá, redatores na Globo e tudo. Mas... o gás que eu tava, como eu tava era dando de gás, sobrevivência. E todo mundo entrou no ritmo. É um dos melhores que existe, esse da sobrevivência. Aquele cara que sai no começo da maratona, que só vai... o coelho na frente dos cachorrinhos lá na corrida de cachorro. E aí, aconteceu muita coisa nesse ano, cara. Em 2015 aconteceram muitas coisas. Aí você focou especificamente.
Não, no meio do ano, por causa do Sensacionalista, eu tenho muito interesse em aprender a fazer vídeo, fazer direito. E por causa do Sensacionalista, em maio, me convidaram para ser redator no CQC. Aí eu passei de maio a novembro lá. E aí fecharam o CQC? Eu saí um pouco antes de acabar. Eu já não estava aguentando de novo coordenar as duas coisas, porque eu estava começando a ficar maluco, porque é puxado ali o negócio. O programa é grande, ao vivo, e tudo passava pela gente, a redação toda passava. Éramos só 3 redatores, 2 redatores, na verdade. Que é muito pouco. Ele nunca teve a importância que ele tem agora. Para você ter uma ideia, os números. Quando eu cheguei em janeiro, janeiro de 2015, a gente tinha acho que 300 mil fãs no Facebook. Hoje a gente está com 2 milhões e 400. Quer dizer, é uma diferença muito grande. É como se o site 8 vezes não existisse. 8 vezes, e assim, o site começou em 2009. Isso, no começo de 2015, até ali, de 2009 até o começo de 2015, 300 mil fãs no Facebook. Nesse espaço de 1 ano e 3 meses agora, 2 milhões em cima disso. Alguma coisa a gente fez certo. Acontece isso com canais também de youtubers, sabe? Fica 4, 5 anos meio... e de repente dá um... No teu caso, você identifica a eleição e a dedicação que vocês resolveram dar. Sim. Tá certo? Tem outras coisas que... Mas existe um mistério aí, parece que tem um tempo de... Foi eleição e essa coisa, essa situação extremamente sui generis de uma presidente que assumiu já se falando em impeachment, já assumiu aparentemente sem condições de governar, sendo questionada por pelo menos metade da população, e uma metade bastante vocal, né, digamos, bastante capaz de influenciar a outra metade. O ano passado foi... não dá para acreditar. Fora que a gente está vivendo também muitas situações absurdas, não? Assim, de todos os sentidos, né? Politicamente falando, economicamente também, né? Assim, o país tem se colocado em situações bastante absurdas, o que no final serve de assunto para você tirar um sarro, né? Assim, talvez assim, até mais do que coisas que você nem poderia imaginar no teu track estão acontecendo de verdade. A gente criou um spin-off do site agora, que é o Surrealista. São notícias que poderiam reais que poderiam ser do Sensacionalista. Porque a gente cansou de fazer lista, a gente estava fazendo toda semana uma lista com as 7 matérias reais que parecem do Sensacionalista. Brasileiras, a maioria. Mas a gente estava fazendo tanto que já viu que dava para fazer uma cada 2 dias. Uma outra coisa. Tava começando a confundir as pessoas no site. O que era verdade e o que não era. Aí a gente criou uma outra fanpage que em um mês agora está com 150 mil fãs e está andando com as próprias pernas já. A gente subcontratou um jornalista para tomar conta dela. Ele caça coisas reais, absurdas, sim, que tem várias. Todo mundo, nós mandamos, no mundo os inteiro, leitores mandam, mas cada vez mais brasileiras, assim, coisas obscuras. E é um ótimo jornalista, ex-colega nosso de época também, está escrevendo um livro, então tem um tempo livre ali, ele faz isso feliz da vida. Imagina. E é uma pesquisa legal pra caramba. O olhar de humorista não te ajuda a não ter que se posicionar, já que o humorista, no final das contas, tem que atirar em tudo, teoricamente? Eu acho que é o olhar de jornalista, que é o contrário, é o que tem que respeitar tudo. Eu acho que o que fez a gente segurar a onda e sempre jogar de líbero ali, esperando a bola certa sobrar para fazer o gol, e não ficar lá dentro da banheira querendo fazer gol de canela, foi a experiência jornalística, de não entrar em qualquer uma, não entrar em qualquer onda, desconfiar. Tem uma frase clássica do Gay Talese que é: quando você for entrevistar alguém, você sempre se pergunte o tempo todo: por que esse filho da puta tá mentindo pra mim? É isso, assim. Por que os fatos estão mentindo pra mim? Por que essa manchete aqui é mentira? É a presunção da inverdade. Claro. Todo mundo é culpado, até que se prove o contrário pro jornalista. Pelo menos deveria ser assim. E eu digo isso dentro do discurso mesmo, as ideias que circulam. Olha só isso aqui, essa ideia fechadinha, tá redondinho aqui, ó, lindinho. PT
a corrupção no Brasil foi inventada pelo PT. Todos esses escândalos provam que o Brasil, se não fosse os governos petistas, estaria próximo da Alemanha hoje, talvez da China, e se não tivesse o rombo da Petrobras, que aconteceu só por causa das indicações do Lula, e a Dilma sabia, e não sei o quê, e só tirar esses caras que resolve tudo. Durante muito tempo, pessoas intelectualmente não indigentes repetiam esse tipo de coisa, ou repetem até hoje, da mesma forma que os outros... O que você acha que aconteceu? Porque é interessante o que você está falando. Gente que a gente achava que era... de alguma maneira. E não estou dizendo que defenda um lado ou outro. Caiu, o problema é intolerância. Caiu num discursinho simples, seja defendendo um lado, seja defendendo o outro, tá? Os dois lados simplificaram a realidade de um nível que ficou ridículo. O que você acha que aconteceu? Eu li a manchete e a linha fina de um artigo recentemente que eu nem precisei ler para entender o que o cara quis dizer. Eu acho que é aquilo ali. Por causa das redes sociais, ninguém quer mostrar que está de fora de nada. Isso é uma característica do ser humano. Ninguém quer estar de fora. Por isso que existe a moda, por isso que a moda nasceu, né? O fulano está usando isso aqui. Qual é a tendência? Aquele cara fodão, aquela mulher fodona está usando aquele troço tal, chapéu e tal, todo mundo tem que usar igual. A moda é o jeans, né, nos 80 ali, não sei o que, blá blá blá. Musicalmente. Nós somos sociais e não conseguimos ficar de fora da piada, de fora do que está acontecendo. De repente, vem aí uma nova eleição. O governo Dilma começa a mostrar que está perdendo muito fôlego perto da eleição. Vem a investigação da Lava Jato, começam a explodir aqueles escândalos. São 3 mandatos do PT já. Será que não é hora de mudar? Ou será que não é hora de pensar diferente? Okay. Até aí, ok, né? Sim, eu acho que até é ok. Tá perfeito. Aí as pessoas começam a discutir e postar nas redes sociais. Foi a primeira em que o Facebook estava muito forte, que essa plataforma fácil de usar, acessível e que todo mundo entrou, a tia, a vovó, o cachorro, o periquito. E aí tá lá, o cara começa a declarar o voto, a falar uma coisa, aí o outro fala também, aí você quer ter alguma coisa para dizer. Aí você começa a ler uns argumentos, é aí que está o artigo do cara. É um consumo ideológico fast food. As pessoas não entenderam nada, elas leem os primeiros argumentos que aparecem na frente ali, elas identificam alguma coisa que tem a ver com algum preconceito delas sobre... Na verdade, elas precisam de alguma coisa para justificar alguma coisa delas, não é que... Eu acho que isso normalmente você vem assim e fala, eu quero ir para cá. Aí eu pego isso aqui e tento justificar de alguma maneira, mesmo que seja superficial. Eu acho que essa sua análise é mais profunda e mais personalista. Eu acho que a maioria nem ideologicamente pensava qualquer coisa. Ele tem uma ideia geral assim, que políticos são corruptos, que no Brasil são bastante, né? E que... No mundo inteiro. No mundo inteiro. Sim, no mundo inteiro. Sim, esse escândalo... Agora do Panamá mostra Papers, um pouquinho que as coisas não estão muito... Países nórdicos lá, né? A Islândia, caiu o primeiro-ministro da Islândia. Qual é o processo? Eu sei que é uma coisa meio chata, é a mesma coisa quando perguntam em propaganda, como é que vocês pensam e tal. É fácil. Mas tem que ter um processo. Tem um processo, é rápido. Certo? Porque senão não há, né? É aerodinâmico o processo. Você lê as coisas, acompanha, né, o dia a dia e solta um monte de piada, compartilha vocês compartilham e vê qual sobra, qual não sobra. Nós 4, nós temos um sistema de assembleia contínua no WhatsApp. E as coisas só vão lá quando a maioria decide que, essa piada vai, essa piada merece. É um sistema que funciona muito bem, são 3 redes de segurança cada um de nós temos, então, por isso que eu acho que até hoje a gente não publicou uma grande besteira, assim. A gente nunca teve um grande problema e acredito que não vamos ter. Sim. Manda no WhatsApp. Manda lá. Se a gente fizer assim... já manda uma manchete. Sim, não. É assim, a gente começa... Como Nelito e Marta acordam mais cedo, às vezes tem que levar a criança na escola lá, não sei o quê. Lá pelas 7 da manhã já começa no WhatsApp. Notícia do dia, lendo os jornais. Isso aqui, aconteceu isso, olha só, disseram isso ontem, hoje de manhã, de madrugada aconteceu isso. Ontem no Masterchef, vai ali, primeira pauta, vai passando tudo e já começa a vir ideia.
Aí tem a ideia, todo mundo gostou, já começa a postar ali, 9 da manhã já começa. E isso só acaba lá para as 8, 9 da noite. Durante o dia, é isso? Fazendo durante o dia. Cada um faz a sua casa, do trabalho que ele tiver. Tem mais de 2 votos, é isso? É. Tem mais de 2 votos, vai. 3 votos, 2 votos, não vai. Aí a gente tem uma que outra... é ruim 4, tinha que ter 5, tá certo? Porque aí, eu sei. Porque 4 pode não, empatar. Mas olha só, com 2 votos, acho que vai tranquilamente, porque a gente tem uma política do... Você acredita muito nessa? Então vai. Então vai. Se o cara tem 2 votos e não acredita muito nessa... Tira o pé. Tira o pé. O próprio cara tira o pé. Claro. E aí ele próprio escreve o texto. É um sistema ótimo. Por isso que a gente consegue publicar entre 10 muito e 15 rápido. por dia. Em cima da hora. Isso é muito louco. Isso que fez. Porque não tem uma estruturona, nada. Um monte de gente. Tem São nada. decisões muito e rápidas. É por isso que a gente consegue ser tão rápido, eu acredito. Porque cada um tá vendo coisa diferente, tá andando por aí pelo mundo, tá... sabe, aqui eu posso... sei lá, ter uma ideia que tem alguma coisa com entrevista, ou com rádio, ou com o que seja. Não, me surpreende, porque você é exclusivo, tá certo? Do Sensacionalista hoje? Sim, desde novembro. E os outros 3 não? Não, mas o emprego deles é muito bom, Como é que eles conseguem? Como eles conseguem estar ligados? É um negócio lá, não é que é tranquilo, mas assim, eles trabalham de casa 3 dias por semana, entendeu? Só precisam ir na redação 2 dias por semana. Sim, então é uma coisa que dá para administrar. Reunião de criação, o cara escreve, faz lá os sketches, leva, aí na reunião debate ali, passam 6 horas, toma pau, faz de novo, mas aí volta para casa, então eles têm muito tempo livre também. E assim, por exemplo, esse período que eu tô aqui conversando, a gente tá o quê? 1 hora aqui? Vai fazer 1 hora. Deixa eu ver quantas mensagens no grupo do WhatsApp tem aqui que não lidas. Só 15. O pessoal tá vagabundo, né? Só 15. Tarde, assim, se passar 1 hora sem olhar, é fácil ter 200, 250. 200? Só no grupo de pauta ali da gente. Mas às vezes tem não sei. E aí o próprio cara que sugeriu, ele monta, ele sobe, ele faz tudo, se vira. Quem mandou aí? Não, a gente tem aprovou um compromisso a piada, de publicar. tchau. A gente tem um compromisso de publicar 2 por dia cada um, no mínimo. E tem que ter qualidade. O teu processo também. pessoal como é? Acho que o que pra você é piada, assim? Porque é um negócio... É igual pornografia, essa definição clássica. Quando você bate o olho, você sabe o que é. Só fazendo. É isso? Não, como dizer se o negócio é pornografia ou não? Você olha. Se for pornografia, você vai saber. É isso, cara. Eu não sei, é um instinto. Tem lugares mais fáceis de achar piada, mas você vai virando, uma hora você vê uma idiotice ali. Claro, tem muitas. Você vira... As pessoas estão o tempo todo mentindo, estão o tempo todo tentando enganar, estão o tempo todo tentando dizer que são melhores do que elas realmente são, estão o tempo todo buscando dinheiro e sexo e poder. As pessoas são shakespearianas. Então quem que você acha que nós somos? Quem somos nós? Nós dois? Ou nós humanidade? Nós Brasil? Humanidade. Nós São Paulo? Não, nós humanidade. Seres humanos. Quem nós somos? Somos animais que foram longe demais. Animais... O tempo que durou mais do que devia? O cérebro cresceu demais. E isso significa o quê? Que tem que lidar com esse cérebro que trabalha... que é muito bom em habilidades... É muito bom em realizar coisas. Que está preso a um corpo de um animal, que é um animal, que tem instintos, que precisa de reunir toda a comida do mundo, todas as fêmeas do mundo, agredir todo mundo. Mas você acha que tem saída, assim, do jeito que você fala, você não acredita muito na experiência desse animal na Terra, não é isso? Sinceramente, rapaz. Por favor, sinceramente. Não tenho esperança, não. Acho que a gente vai... A raça humana vai até um certo ponto aí e ela vai se destruir, não tenho dúvida. Só precisa de um louco para destruir isso tudo. Trump, estamos perto, então. Não é isso? É por aí. Não, esse vai ser eleito democraticamente, porque é pior ainda. Mas só precisa de um louco, um descuidado, né, para destruir tudo. É tudo muito frágil.
E eu não estou me colocando numa situação de superioridade, até porque, muito pelo contrário. Mas é um cérebro muito complexo, muito capaz, muito capaz de realizar tarefas muito complexas e criar coisas muito complexas, muito competitivo. Sei, você olha em volta, eu te pergunto, eu te devolvo a pergunta agora então. Quem somos nós? O teu sentimento é isso, eu já entendi. O teu sentimento é que a gente em algum momento vai explodir tudo, não é isso? Não, sim, mas isso também não me impede de tentar viver uma vida saudável e com as realizações, pelo menos para diminuir esse atraso que está em todo lugar. No mínimo de acordo com as coisas que você acredita que deveriam ser, não é isso? Sim, no que eu consigo ver, pelo menos, né? No momento. Não estar fechando os olhos já é muito bom. Às vezes é muito difícil eu estar observando tanta coisa. Somente fazendo o sensacionalista, tem semanas que lá pela quinta-feira, assim, cara, você não aguenta. É muita desgraça, muito equívoco. É complicado. Tem muita gente fala que a ignorância humana não tem limite, não é isso? Eu não sei quem que disse isso. Uma invenção na humanidade seria uma máquina que transformasse ignorância em energia. É a única. Teríamos energia para sempre. Exatamente. A única fonte inesgotável de energia. O único recurso inesgotável da humanidade é a ignorância. Perfeito. Boa. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.